Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu senti no coração de ler uma palavra e de gravar um vídeo com o que eu sinto sobre essa palavra que eu li, e espero que seja edificante para vocês como foi para mim. Ela está localizada em Mateus 27, e diz assim: foi quando Jesus foi levado a Pilatos. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é a tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi... E vocês sabem o que ele fez, eu não posso falar aqui devido às diretrizes do YouTube. Mas leiam o capítulo 27 de Mateus, é muito, muito importante. Entretanto, versículo 6. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar as moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até os dias de hoje, até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Eu notei algumas frases aqui que foram as que mais me impactaram, e eu queria compartilhar com vocês para ver se vocês também... Gostaria também, né, que vocês comentassem se vocês concordam com isso. E como vocês sabem, é os comentários que dá engajamento no canal ou não. E se você sentiu que essa mensagem é importante, você compartilha, deixa o seu like. Mas independente de fazer isso ou não, eu gostaria que você que está me ouvindo refletisse nisso e ver se você concorda comigo e pensa da mesma forma. Se esse texto fala da mesma forma com você, como está falando comigo. Judas, ele sentiu terrível remorso e procurou devolver a quem as moedas de prata? Quem estava envolvido na condenação de Jesus? Era a galerinha que gostava de curtir, beber, depravação e todo tipo de coisa errada, orgias. Era essa galera que estava contra Jesus porque ele ensinava o famoso peque, vá e não peques mais. Era por isso, porque ele ensinava santidade para o povo. Ele ensinava sobre a porta estreita e não a porta larga? Não. Ele foi traído pelo seu próprio povo, que mesmo sendo dominado pelos romanos, eles não foram os romanos que foram atrás de Jesus para condená-lo, foram o seu próprio povo, e eram chefes dos sacerdotes e os anciãos, a elite religiosa da época. Isso é muito interessante a gente pensar, né? Como está a sua igreja hoje? Ela é uma igreja que valoriza mais a elite, é uma igreja religiosa que, como diz a palavra, tem a honra nos seus lábios, mas o coração é distante. Como tem sido as pessoas, os seus líderes, as pessoas que você segue hoje? E eu achei isso muito interessante. E outra coisa foi que Judas declara que ele pequei porque eu traí sangue inocente. Isso é muito interessante, né? A Bíblia não diz eu traí o verdadeiro Filho de Deus, focando na divindade de Jesus, mas focando na inocência de Jesus. Quantas vezes nós não traímos ou ferimos pessoas inocentes
E a Bíblia deixa muito claro isso, né? Como isso é pecado. Não é só você desagradar a Deus. Quando você está desagradando, fazendo mal ou deixando de fazer o bem para um desses pequeninos que você vê todos os dias, você está deixando de fazer para o próprio Jesus. A outra coisa é Judas atirou as moedas de prata dentro do templo. Entende? Templo. No lugar que devia ser de servidão a Deus, de se fazer a vontade de Deus. Olha onde aconteceu tudo isso, toda essa traição, toda essa maldade dentro do templo. Pessoas, entendeu? Se a gente trazer para os dias de hoje, como estão as igrejas, entendeu? Padres, pastores, como que tá? Os líderes, o que eles estão fazendo? Estão fazendo acepção de pessoas, estão fazendo justiça, injustiça, estão acolhendo todo mundo. O que está sendo feito? Então isso mexeu muito comigo. E aí eles falam, né, que é contra a lei a gente deixar por essas moedas de oferta, né? Pegaram, deixaram lá quietinho, não, doaram para os pobres, enfim. Aí eles compraram um campo, né, e fizeram de lá um cemitério para estrangeiros. Interessante, né? As moedas usadas para atrair Jesus. Jesus até na sua morte, ele tocou a gente, entendeu? Ele ajudou o estrangeiro de alguma forma. O seu próprio sangue, ele mostra isso, ele derrama ele e acaba de alguma forma ainda gerando algum tipo de benefício para nós, estrangeiros, que é o que somos, entendeu? Você que não é do povo de Israel. É interessante isso, né? E mexeu comigo também. E então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, entendeu? Que você analise o que você tem feito, o que seus líderes têm feito, e vê se onde você está seguindo Jesus Cristo, entendeu? E busque sempre ser luz, porque as pessoas podem enganar. É fácil você enganar o seu irmão, postar um versículo, chorar e pôr no Instagram sua foto com aquele decotão lá, e embaixo: posto todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Mas e o seu coração? Quais são as suas intenções? Entendeu? E você que é religioso, onde está a sua honra? Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você está sendo um exemplo de Cristo? Você está fazendo o famoso, que virou até brincadeira, mas é muito sério, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Mediante as certas situações que você está passando, que atitude você está tomando? É uma atitude que Jesus faria? Isso eu falo servindo para mim também. E é isso que eu acho que a gente tem que pensar, no quão religioso a gente está sendo, porque naquele grande dia não são simplesmente religiosos que vão para o inferno, não são simplesmente pessoas: mas Senhor, eu ia na igreja todo domingo. Não é isso que é dito. Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios. Você imagina uma pessoa que tem a unção, o poder para expulsar demônio, e ela fica longe do reino de Deus? Pensa nisso. Por que essa pessoa está longe do reino de Deus? Por quê? Como que essa pessoa pode perder a salvação? Porque tem algo mais importante aí. E eu não consigo ver nada além de o amor que Cristo ensinou. Amor, simplesmente. Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Amor ao próximo. Não buscar os próprios interesses, pensar no próximo. Se escandaliza o próximo, não faça. Se escandaliza o teu irmão, não faça. Ajude quem está precisando. Não entristeça o seu irmão. Enfim, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus.